Fala pessoal, Renato Jafé aqui novamente. Bem-vindos novamente aqui ao Gênesis Digital. E essa minha olheira aqui de sono é culpa de hacker russo que faz a gente trabalhar dobrado quando o cliente não usa um EDR decente. Bom, conosco aqui hoje está o Gustavo Carvalho, parceiro de longa data de tecnologia, um dos principais engenheiros aqui da Threatdown, né, no Brasil. E que realmente tem nos ajudado a transformar a segurança aí, de grande parte dos nossos clientes. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a olheira tá forte, né. Tá, Pelo visto aí os caras deram um trabalho. os caras estão dando trabalho, viu. É verdade. Mas o que você falou é verdade, ter realmente alguma coisa que te ajude a proteger melhor o ambiente é fundamental. Então, não tem por que a gente deixar de comentar. Isso aí a gente vai falar durante o os próximos minutos aí, mas antes eu queria comentar um pouquinho. Ele falou que eu já tô aqui na Touchdown, né, como principal pessoa da Touchdown aqui na América Latina, e na verdade, isso começou porque eu já trabalho em segurança há algum tempo. Eu estava conversando com o Renato antes, pra gente descer e gravar o podcast, e ele comecei a lembrar quanto tempo eu já tenho de segurança. E estava fazendo as contas, Renato, cara, já tá quase com um quarto de século de experiência em segurança especificamente. Você passou, por grandes empresas, né, praticamente as principais aí de Sim, tecnologia. sim, sim. Mas uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte, é conhecer primeiro como as coisas funcionam para depois saber como proteger. Então, já passei por data centers, já passei por empresas de saúde, já passei por consultorias, já fiz bastante coisa e sempre relacionado à área de segurança. Então, todo esse conhecimento ajuda a não somente entender o que você precisa proteger, mas fazer efetivamente a identificação de eventuais novos problemas. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem, obviamente, muitas coisas que podem acontecer durante esses eventos, né, como o que aconteceu aí com o Renato. E aí, até queria te fazer uma pergunta, Renato, foi ataque de IA ou foi ataque de, como eu posso dizer assim, outras situações? A gente na estrutura de SOC da Gênesis, a gente trata de todo tipo de caso, né. Uhum. Mas os mais recentes aí realmente, tem muito a ver com falta de boa prática, falta da aplicação de boa prática no ambiente, né. E quando isso acontece, a sua última fortaleza acaba sendo o endpoint, né. A equipe de segurança deve trabalhar para que o problema nunca chegue até o EDR, né, nunca chegue até o endpoint. Mas esses mais recentes aí realmente, hã, são grupos maiores, né. Um exemplo do Lockbit 5, né, o Lockbit 5 ele tá com essa pegada de IA no ataque, né. Hã, e assim, aí você tem aí, um desenrolar, né, de vulnerabilidades. Então o hypervisor do cara já tá com a build atrasada há muito tempo, não tem nenhum isolamento de credencial administrativa no ambiente, eh, a questão de proteção contra phishing também foi falha, né. Aí o cara toma a máquina, sequestra a credencial, segue o DNS, bate no AD, vai bater no hypervisor, aí é barba, cabelo e bigode, né, os É, VMDKs todos vão pra roça ali. sim, Eh, a galera que eu converso, né, há bastante tempo, lembra muito da Malwarebytes no passado, porque sim. era o único utilitário que arrancava o Baidu da máquina, né. Uhum. Você tinha aquele sempre vocês aque todo mundo tinha aquele amigo meio mentiroso que falava: "Ah, não, eu tirei o Baidu na mão", Aham. né. E na verdade era bem difícil fazer isso, né. E a Malwarebytes já acho que tô falando de 2008, Por aí, é, 2007, 2007, 2008. a É. Malwarebytes já tinha essa pegada de: "Pra que que eu vou ficar
vasculhando as milhares de chaves de registro do Windows atrás do que o malware mudou, se eu posso simplesmente voltar ao sistema como ele era, né. Cara, e assim, voltando um pouquinho, em 2008, a empresa nasceu até queria contar uma história rapidinho. A empresa nasceu porque o fundador dela, na verdade, estava jogando, né, gamer, né, não tem jeito. Estava jogando no micro da mãe. E aí tô enroscado aqui no fio. E aí, o que aconteceu? Infectou o micro da mãe, né. A mãe ficou contente, né. E aí, o que que aconteceu? Ele começou a buscar algum tipo de antivírus para eliminar o malware que tinha sido, que tinha infectado o dispositivo lá, mas ele não conseguia limpar. Aí isso deixou ele, vamos dizer assim, um pouco insatisfeito, né. E a partir daí ele começou a trabalhar em descobrir maneiras de poder fazer essa limpeza de uma maneira mais efetiva. E foi isso que foi o ponto inicial realmente de fazer a criação da Malwarebytes, de ter aquele software que conseguisse realizar a limpeza efetiva do malware, Perfeito. entendeu. Que é E o que aí nós chamamos de remediation hoje. exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu? Depois ele contando numa reunião que a gente teve lá da empresa, e ele falou assim, e uma coisa que ele descobriu é que quando ele estava na faculdade, isso foi ele inventou o anti-malware um pouquinho antes de entrar na faculdade ou logo em seguida, mas quando ele estava na faculdade lá, eles recebem um notebook para poder usar, para fazer os as atividades escolares. E o notebook dele, obviamente, foi infectado também. E ele ligou para o pessoal do IT, que não ele não podia fazer nada, era o pessoal do IT que tinha que fazer. O cara do IT foi lá na máquina dele e falou assim: "Não, eu tenho um anti-malware aqui que resolve tudo". Era o anti-malware que ele tinha feito. Olha aí. E aí conseguiu limpar o que tinha sido feito, o problema que tinha na máquina dele. Então, essa estrutura realmente já é muito importante, porque você ter capacidade de remover alguma coisa que outros não têm, é fundamental. Então, como é que você garante que eu tenho um malware, ou eu tenho um dispositivo que está livre de malwares no meu ambiente? Não é só fazer a busca lá: "Ah, deixa eu ver se tem uma correlação, se tem uma assinatura, se tem um negocinho aqui qualquer". Não, deixa eu ver se está realmente limpo em outras partes do sistema, né. Porque você sabe disso, você descobriu esses poucos dias atrás, né. Na verdade descobriu não, você já sabia, mas muitos ataques ocorrem por falhas não só no sistema operacional em si, mas por conta de problemas associados à usabilidade, Sim, sim. né. O cara facilita lá um acesso, deixa de configurar um ponto importante, faz lá a execução de alguma coisa que não deveria, faz o acesso a um site que não deveria, faz, aliás, não faz a atualização de algumas coisas. Não faz um hardening ali Exato, mínimo do sistema, né. exato. Então, se é um conjunto de eventos ruins, vamos dizer assim, que gera esse problema. Então como é que você garante que você vai ter tudo isso aí redondo no teu ambiente, né? Esse é o ponto importante que a gente precisa trabalhar mais, né? E a gente está aí justamente para fazer isso, para ajudar o pessoal a entender todos esses pontos e fazer uma melhoria completa no sistema, né? Não só ir lá e descobrir um malware e eliminar o malware. Não, vamos fazer a prevenção, né? A prevenção ela é muito menos custosa do que uma remediação. Eu gasto muito menos tempo fazendo uma prevenção do que uma remediação. Quanto tempo você gastou para fazer, por exemplo, uma prevenção em um dispositivo qualquer? Sei lá, instalar um agente, fazer uma configuração de Ah, não, a política, você prevenção ela é sempre menos 15, 20 onerosa. Sim, minutos, sim, com né. certeza. Quantos dias você demorou na Ah, quando pra não um quando não é semanas, né, quando não desenrola para semanas, né. exato. Uma coisa que chama bastante atenção a reação de alguns clientes, porque quando nós fazemos uma POC, né, fazemos um teste com o Threatdown no ambiente do cliente, geralmente esse teste é feito, em cima do próprio antivírus que ele já utiliza, do próprio EDR que ele já utiliza, né. Uhum. E
Em 90% dos casos, os resultados são realmente um pouco assustadores, porque quase sempre a gente acaba detectando processos de malware realmente ativos no sistema operacional e que na console do EDR que o cliente utiliza, isso nem aparecia, né. E aí vem aquela pergunta: por que que meu EDR não detectou essas modificações aqui, não detectou, esses problemas, né. E é Ca sempre um debate. é, a numa resposta curta e rápida, é pelo seguinte: o cara busca por coisas que ele conhece. Então, como que você descobre o que efetivamente está acontecendo, se você não tem ideia do que está acontecendo? Então, muitas ferramentas hoje fazem exatamente isso. O cara busca, por alguma coisa que ele já saiba da existência, que são as famosas assinaturas. Então, o cara não vai verificar, por exemplo, a execução de uma alteração lá no seu registro, ele não vai verificar uma tentativa de elevação de privilégio, ele não vai identificar algumas outras maneiras de ataque que um malware mais sofisticado faz. Que não seja um arquivo infectado, né. Exatamente. É, uma característica interessante é quando você classifica uma ferramenta como Next Gen, né. As ferramentas verdadeiramente de próxima geração, elas não se prendem somente nessa questão, de assinatura, né. Existe uma heurística forte lá, e uma coisa que eu observo é o seguinte, ah, o Threatdown, ele é realmente estruturado ali, quando você fala de inteligência artificial, a estrutura do produto, eh, praticamente a base é composta na IA, né. Uhum. E a gente observa alguns produtos que se declaram Next Gen, mas na verdade, a gente percebe que é uma estrutura de arquitetura É, tradicional aí eu tenho que mostrar a imagem para você, e o cara. cara tem um módulo lá que é Next Gen. O cara tem um É, módulo com IA, e aí ele chama o produto de Next Generation. é. Não, isso aí que você acabou de falar, me faz lembrar de uma imagem, que é essa aqui, ó. Olha aqui, dá pra mostrar ali, ó. É, depois se for o caso coloca na edição, tá. Mas, é uma imagem que é pra mim a clara definição O pessoal vai colocar é, na tela essa imagem aí. é a clara definição de uma ferramenta antiga dizendo que tem IA. É porque não adianta você ter um módulo lá com IA, mesmo que seja para correlacionar a informação, quando na verdade a estrutura do produto, ele ainda é orientado à Ah, assinatura de vírus, ele ainda é orientado a detecções ali basicamente comportamentais, do próprio sistema operacional, né, e não tem realmente uma heurística que consegue detectar no nível do processador uma instrução, exato. né. Isso sim é um diferencial para um Não, produto. e é tão claro isso na nossa solução, que a nossa existe uma definição de assinaturas nas ferramentas antigas que precisa ser atualizada sempre. Então todo dia o cara vai lá, seja lá um Kaspersky, McAfee, Sophos, Symantec, não importa, qualquer uma antiga ou antiga não, mas qualquer uma que tá aí no mercado, o cara vai lá, ele baixa uma atualização da sua base de assinaturas. 30 mega, 20 mega, 50 mega, depende do dia e da capacidade lá do pessoal dele de gerar essas assinaturas. Todo dia o cara identifica alguma coisa e põe lá essa base. Imagina, para um malware de dia zero, quando que ele vai conseguir gerar uma identificação? Depois que ele pegou o malware, estudou, criou uma maneira de identificar esse cara. Então ele está sempre atrasado, está sempre correndo atrás do rabo, né, para buscar identificar esse malware. Só que, como a gente faz isso? A gente faz de uma maneira completamente diferente. A gente tem, obviamente, uma base interna também de detecção de problemas, de malwares, mas é uma base de algoritmos de detecção. E é aí justamente a diferença, eu não tenho assinaturas, eu tenho algoritmos que detectam isso, tá. "Ah, mas você pode falar assim: 'Ah, mas algoritmo é assinatura'". Cara, se você pegar
e olhar a base assinatura, é um monte de hash. Hash 1, hash 2, hash 300, hash 1.000.000. O nosso não, não é. Eu não tenho hash para identificar lá um malware. A gente tem outros mecanismos, é isso que a gente utiliza, entendeu? Uma coisa interessante, dessa estrutura que acaba também no remediation, é que a maior parte dos EDRs de mercado, EDRs famosos inclusive, ele consegue quarentenar o malware ou o processo malicioso, mas ele não desfaz as alterações sistêmicas que o malware fez para chegar até lá. Exato. E essa é uma feature muito interessante, que chama muito a atenção Uhum. dos clientes, no Threatdown, que ele consegue realmente voltar para o padrão do sistema operacional, aqueles componentes que o malware alterou, para poder realmente, fazer a movimentação lateral, para ter sucesso no Sim. ataque, Uhum. né. Sim. Eu realmente eu nunca tinha visto um produto que cumpria essa tarefa de fato, voltar para o estado original, aquelas configurações, aqueles parâmetros do sistema que todo malware muda, ou para ele se reschedular, ou para ele ter realmente acesso a outro host, né. E esse realmente é sempre, é um diferencial muito grande, é um Sim. ponto de convencimento muito interessante. Nós temos clientes que são contas grandes mesmo, contas gigantescas que utilizam o Threatdown hoje, como plataforma unificada de segurança, Sim. né. E tem uma coisa interessante, a capacidade de um ataque hoje, ela não é somente a execução de um malware, ela é uma cadeia de eventos. Então você tem uma modificação de um registro, você tem a criação de um arquivo para fazer eventualmente uma execução de uma tarefa específica. Eu tive um ataque em um cliente, por exemplo, em que, quer dizer, não eu, mas o cara, quando ele recebeu o ataque, ele tinha esse problema. Depois a gente foi lá e instalou o Malwarebytes, o produto Threatdown. Aliás, depois eu vou falar rapidinho, mas a gente tem uma identificação que viu que esse cara tinha uma alteração na política do AD, para criar uma tarefa no agendador de tarefas, para poder a cada 15 minutos, depois que a máquina estivesse inativa, fazer o download de um pedaço de malware que estava localizado num site qualquer. Isso me traz uma recordação de quando saiu quando o WannaCry apareceu no mundo, É. a Malwarebytes foi a primeira empresa a classificar corretamente a estrutura da ameaça, né. Então, eu vou te dizer, eu não sei se a gente foi a primeira. Eu acho que talvez a gente tenha sido a única É, que porque detectou em dia zero, eu lembro dessa notícia inclusive. entendeu? Porque a gente conseguiu identificar. A gente tem um mapa, depois vou ver se eu acho que eu tenho até um vídeo mostrando exatamente isso, em que mostra a identificação do malware do WannaCry no dia -1 do ataque mundial. A gente identificou um a um evento do WannaCry acho que na Polônia, se eu não me engano. Apareceu um pontinho amarelo, assim, e a gente detectou, falou: "Ah, beleza, mais um", né. Ou seja, um host na Polônia que estava rodando o Que produto, sofreu o ataque sofreu a aparentemente. primeira É. infecção com o WannaCry. E aí a partir de isso no dia -1. Depois no dia zero, aí começou a surgir outros pontos na Europa, e aí depois aquela avalanche de ataques ao redor do mundo, né. Hã, e a gente viu isso, e a gente detectou, e detectou no dia -1, né, um evento lá na Europa, depois no dia zero, dia um, dia 2, aí segue o jogo, né. E eu lembro muito bem desse evento, porque eu trabalhava numa empresa, como eu falei, eu trabalhei em algumas interessantes aí, e eu trabalhei numa empresa em que usava Symantec, e eu lembro muito bem que a Symantec demorou 3 dias para entregar um ponto DAT para identificar o WannaCry. Lembro muito bem disso. A gente estava lá, na época que eu trabalhava lá na empresa, aflitos, porque a gente sabia que ia receber o ataque em algum momento, mas a gente não tinha como identificar se havia na rede
algum pedaço ou até mesmo malware lá por inteiro no ambiente. E a gente ligava pra Symantec 2, 3 vezes por dia. Os caras: "Não, a gente tá vendo ainda, criando aqui uma maneira de detectar". 3 dias. Nunca houve resposta. Não, houve, depois de 3 dias a gente recebeu um ponto .dat lá, Aham. carregou o ponto .dat, fez um scan, achamos o WannaCry um monte de equipamento. Mas Beleza. no dia Dia 3, dia 3, é, D mais 3. uma, tem uma característica interessante na concepção do produto, na minha visão, eh, que tem a ver com as falhas que levam a um ataque. É, Então, por exemplo, dentro dos clientes que sofrem esse graças a Deus, nenhum dos clientes que são monitorados pelo nosso SOC passou por um incidente grave, eh, porque a gente pega no pé mesmo, né. Mas a Gênesis ela recebe pedidos de ajuda constantes, que vêm por indicação ou vem pelo hotline. Existe um investimento feito também, eh, para essa divulgação, né. Nós somos uma empresa de incident response, né. Então, clientes que chegam até nós, que depois viram clientes, mas quando chegam, já estão numa situação crítica, e o que fica apurado depois é realmente o cliente tinha uma visão limitada do próprio ambiente, não tinha nenhum tipo de gerenciamento de patch, e uma resposta muito lenta para alertas que são sensíveis, então, né. você lembra quando eu estava comentando com você a respeito da cadeia de eventos? Sim, sim, sim. Então, é exatamente isso. Você não tem um problema, você não um ataque hoje não é o cara baixar uma hora da internet e um executável, o WannaCry.exe, o malware.exe. O cara não vai dar um duplo clique lá e, vou encriptar tudo. Não é assim que funciona. Um ataque é uma cadeia de eventos. É que nem quando você vai dirigir um carro. Cara, você acorda, vai tomar banho. Pô, se você não tomasse banho, talvez você não estaria desperto para prestar atenção no que você está dirigindo. Não, vou tomar um banho, vou lá tomar um café, porque tomar um banho de manhã é legal, mas eu vou tomar um café também interessante para ficar mais esperto. E a partir daí você vai tomando ações preventivas para evitar que esse problema aconteça. A mesma coisa acontece no ataque. Você tem uma cadeia de eventos sucessórios que acontecem que fazem com que o final seja a criptografia dos seus dados. Então não é um ataque somente que o cara foi lá, baixou o arquivinho, executou e já foi. Não, o ataque às vezes demora um ano para acontecer no teu ambiente. Então, como é que você evita isso? E é o que a gente tem na ferramenta. A gente consegue, por exemplo, isso, cara, isso eu acho muito, muito, muito legal. A gente consegue identificar, baseado num inventário de software que a gente faz do teu ambiente, quais são os softwares que têm as chamadas vulnerabilidades. Que aí você tira a visão limitada, né, a visibilidade limitada que acomete a segurança dos clientes, E né. não somente isso, Então porque são eventualmente o cara tá usando um software no dispositivo dele, lá no Windows dele, que não poderia nem ter sido usado, nem ter sido instalado. sim, tem a questão da governança, né, o Exato, auxílio à governança, né. exato. Então esses 3 pilares, a visibilidade limitada, a questão de ausência de gerenciamento de patch e a resposta lenta, eu enxergo que o Threatdown, da maneira que ele está concebido, da maneira que a console te apresenta as funções, ele cobre, rapidamente, esses gaps, né. Na verdade, assim, a gente cobre, óbvio, mas por que que a gente cobre? Porque a gente não fica focado só em detectar um malware por um scan. A gente trabalha em 3 frentes. A frente de prevenção, que é onde eu tenho, por exemplo, a identificação de vulnerabilidades nas tuas aplicações. Eu faço um inventário e eu descubro que o cara tem lá, por exemplo, um flight simulator, né. E aí? Bloqueia a execução da aplicação. A gente bloqueia também para você. Ah, mas o cara agora está tentando então fazer a execução de uma outra aplicação. O browser default da empresa é o Edge. É ruim, mas é o default da empresa, né. Ou ele vai lá e baixa o Firefox,
né, Ou Opera GX. sempre tem um espertinho que vai baixar o Firefox, né. Eu uso também o Firefox, mas óbvio, eu uso para algumas situações muito pontuais, né. Mas imagina você ter um default, uma definição da empresa do que você deve usar, e aí o usuário vai lá e utiliza outra coisa. Então o que você faz? Bloqueia. Por quê? Esse cara pode ter vulnerabilidade, ele pode abrir uma porta para você receber um ataque. Então a gente trabalha numa frente de prevenção, identifica o que tem, bloqueio o que não deve ser executado, o que pode ser executado tem vulnerabilidade, atualiza a aplicação para você eliminar a vulnerabilidade. Você tem patches da Microsoft que devem ser aplicados e não foram? Você sabe quantos patches tem ainda disponíveis aí para você aplicar no seu ambiente? Você tem ideia, né? Até porque, Gustavo, muitos dos casos que a gente trabalhou foram ataques de supply chain, Exato. né, então os cybercriminosos, né, os grandes grupos, igual vou pegar de novo o exemplo da Lockbit, né, eles trabalham com um programa de afiliados. Então o cara que está operando o ransomware, ele é um afiliado lá do admin, né, tanto que na extorsão, quando só resta pagar os hackers, infelizmente existe essa situação onde Sim. o cara fez barba, cabelo e bigode, não sobrou backup, não sobrou nada. Nós já vimos esse grupo formatar uma library, formatar LTO, zerar as fitas LTO, na tela preta, né, o cara mudar o firmware da library e mesmo o cliente ali tendo cuidado de manter a fita, né, o backup em fita, não escapou, porque as fitas estavam dentro do robô, Hum. né, não é uma boa prática também, você tem que ter É, você tem que ter esse schedule de tirando as fitas ali e é. colocando as outras, né. Offline, offline, off-site até. Com esse advento, eh, desses grandes grupos fazendo o programa de afiliados, a gente assistiu, não sei se coincidência ou não, mas muitos ataques baseados em supply chain. Então, na verdade, um instalador do Firefox que, na verdade, não é da Mozilla, né, ou o instalador do Adobe que não é da Adobe, que o cara faz o quê? O cara vai lá no primeiro link do Google. Nem se Aham. preocupa, não se É. preocu ele não se preocupa se é o domínio do fabricante. Ele baixa aquilo ali, e aí meu filho, Não, e tem outro ponto, você falou de supply chain, me lembrou de um item interessante. Hã, todo mundo sabe que a Coreia do Norte é um grande país desenvolvedor de atacantes, né. sim, Os caras são bons, hein. são bons. O governo vive ou sobrevive, né, muito por conta dos ataques Cyberataque. financiados Sim. pelos, atacantes, como posso assim, suportados pelo governo para eles poderem ter dinheiro lá, né. E uma das coisas que os caras fizeram foi, criaram libs do Python que estavam infectadas, que permitiam acessos remotos, etcétera, e com funções muito interessantes que os desenvolvedores de Python agregam nas suas aplicações. E a partir daí, não, mas a minha aplicação tá beleza, veja o código, né? Você vai lá analisar o código de quê? De quem desenvolveu. Ah, mas é a aplicação que tá na lib lá do Python. Não, isso aqui já tá na lib. O próprio GitHub tem ajudado muito A a divulgar. analistas de segurança aí ter emprego, porque os desenvolvedores baixam tudo do GitHub, se É, tá no GitHub é seguro, é. né, então eu Uhum. vou usar essa lib aqui que tá beleza, né. Exato. E os caras eles criaram essa lib em Python para quando ela fosse integrada numa compilação da aplicação, o atacante teria acesso no ambiente. E É, cara, fala aí, quem que não usa Python hoje em dia? Aliás, computador quântico roda Python. As aplicações em computação quântica rodam Python. aí você imagina um ataque de supply chain numa estrutura quântica, né, o Exato. que que não aconteceria. Gustavão, quando a gente monta a sala de guerra e começa a tirar o cliente daquela lama, sempre algum membro ali do cliente acaba perguntando: "Cara, esse ataque teve IA? Hum. Fui atacado por alguma IA, né? Ou se teve IA no processo?". Eh, Quando nós estamos focados ali em levantar o ambiente,
em começar a fechar as portas e os vetores pelos quais provavelmente foram os responsáveis, né, pelo ataque final, ninguém tá naquele momento preocupado se foi IA ou não, o ataque aconteceu e ponto final, né. Mas como é que você vê essa questão, dos ataques terem ou não o auxílio de alguma IA? Tem o seguinte ponto, a IA ela tem 2 definições, né, a definição formal e a definição mais, vamos dizer assim, corriqueira, mais do dia a dia. A formal é Artificial Intelligence. A corriqueira, né, é o indiano anônimo, Exato. né. Então assim, você tem o ataque efetivamente feito por ferramentas, e você tem o ataque feito com auxílio de outras pessoas. O indiano anônimo é só uma piadinha, né, até porque teve uma empresa que falou que cara tinha IA, que quando foi descobrir lá, na verdade era um monte de indiano trabalhando para fazer programação de software. E, na verdade, tudo o que acontece pode ter uma relação com IA, sem dúvida, mas foi IA efetivamente que criou o ataque? É isso que muita gente se pergunta. O ataque foi feito por uma IA a ponto dela poder criar o ataque em si e fazer o ataque mais sofisticado? Tipo a Skynet. É, uma Skynet da vida? Cara, pode até ter, né. Já foi comprovado que a IA, ela tem capacidade de criar, obviamente depois de vai passar muitos modelos muitos guardrails que a gente chama, de fazer a criação de problemas para fazer ataques, né. Então, é importante até saber, uma IA ela é muito probabilística, ela tem muita capacidade de fazer diversas outras opções em paralelo. Mas uma delas é tentar não criar problemas para o ser humano, lá é as leis de Asimov. Mas quando você tenta fazer um ataque, a IA ela pode ter ajudado a criar o problema, né, de fazer o ataque, não efetivamente realizar: "Ah, agora eu vou pegar o micro", a IA fala assim: "Não, agora eu vou pegar o micro do Renato, vou invadir o micro dele e vou criptografar tudo". Não é assim que funciona. É o malware feito no GPT, né. É, exato. Eles conseguem refinar o código, aplicar inteligência no código ali, utilizando a IA generativa, né, hoje em dia você tem acesso a IAs que não tem nenhuma censura, É, né. então, mas aí tem um ponto importante. Até acho que foi um webinar que eu fiz com vocês, que fala a respeito de um outro tipo de inteligência artificial, de agente de inteligência artificial, chamado Agentic, que é o cara que efetivamente nasceu para fazer isso. O cara foi criado para navegar em estruturas de rede. E a partir daí ele consegue fazer escalar a quantidade de ataques com base no que você tem no seu ambiente. Então, ao invés de fazer uma tentativa no micro do Renato, no micro da Beatriz, no micro do Lucas, aqui da Gênesis um por um, ele pode tentar fazer isso na Gênesis inteira, na verdade, em Jundiaí inteiro, ao mesmo tempo. Porque o cara tem capacidade para isso, tá? Agora, uma coisa é falar: "Ah, eu tenho capacidade de fazer um ataque ou o meu ataque foi feito por IA". Hum, eu diria que o ataque foi feito porque você não protegeu primeiro o seu ambiente. Então você teve brechas ali que permitiram que isso acontecesse. Então é o básico bem feito, né. Até ontem eu estava num evento, hã, e o pessoal comentou lá assim: "A gente até faz um escargot legal, mas o arroz com feijão sempre queima". Não adianta fazer isso, você tem que fazer o básico bem feito. Faz um arroz, feijão e ovo todo dia lá que funciona bonitinho, cara, você vai ficar tranquilo. Óbvio, uma coisa ou outra pode acontecer, de repente, almoço de domingo você faz lá um escargot, uma uma lasanha, tal, você fica bonita na foto. Mas faça lá o dia a dia bonitinho, né. E o que você precisa fazer? Garantir justamente que não importa se é uma IA tentando fazer um ataque ou um indiano, né, a outra IA fazendo outro ataque, Ou a Coreia do Norte. né, ou alguma outra algum outro grupo tentando fazer um ataque para você, você tem que fazer a sua proteção básica, né. Então, que é o que a gente tem na ferramenta. Faça a descoberta de vulnerabilidades, elimine as vulnerabilidades, que é um que a gente em segurança a gente fala de diminuição da superfície de ataque. Se você tem menos vulnerabilidade, o cara tem menos chance de usar alguma delas para poder fazer um ataque.
porque as que sobraram, se sobraram algumas, é muito difícil de utilizar. Então você Uhum. diminui, né, você dificulta o acesso. Aplica patch, bloqueia a aplicação, bloqueia o acesso do cara ao site, né. É o que o Gustavo estava falando, pessoal, é porque, na mesma console você tem acesso à análise de vulnerabilidade, né, Sim. já cruzando com o CISA Recommended, faz a realmente a aplicação do patch, não é virtual patching, né, Não, é a é o aplicação do real, é o é real, o né, real patch. a aplicação do patch também na mesma console, e ainda tem recursos igual o DNS Filtering, né, que pouquíssimas ferramentas têm um DNS Filtering deste nível, né, Uhum. então isso é importante porque nós sabemos que o web filtering é um recurso um dos recursos que mais onera um firewall caixa mesmo, né. E ficar ali gerenciando quais URLs você deve bloquear é enxugar gelo. O cara muda qualquer coisinha na URL, ela passa a acessar de novo, Hum. né. Eh, e é muito eu acho muito oportuno falar sobre o DNS filtering pelo menos, porque você não tem mais que cuidar de URLs, você não tem mais que ficar gerindo as milhares, os milhões de URLs possíveis que o cara pode acessar no ambiente. Você simplesmente trabalha com categorias e realmente o Thrashdown impede que aquela categoria, e não importa a URL, que aquilo seja acessado no ambiente, É, né. mas aí você pode falar assim: "Ah, mas isso aí o meu firewall também faz, ele Sim, bloqueia a categoria". Aí eu vou te falar assim: você sabia que tem uma categoria de sites, que faz aliás, tem ataques que faz a criação de sites em tempo real. Então, assim, é como se eu fosse dar um kick na porta, né. Eu vou lá, eu bato naquela porta, sei lá, um determinado número de vezes, eu mando 10 pacotes para aquele cara. Quando eu bato na porta, o cara recebe essa informação e fala: eu tenho que criar o site XYZ, assim, assim, assim", porque ele sabe que a próxima tentativa de acesso de alguém que bateu 10 vezes na porta vai ser através de um nome parecido com o que ele criou ali. Aí ele já tem o acesso permitido. Então, só que a hora que ele faz esse tipo de acesso, você não tem como filtrar, porque você não botou lá, o cara não tem categoria, ele não tem filtro de nome, ele não tem nada. O IP faz parte de um TLD que está permitido e por aí vai. Como é que você garante então que o cara não pode acessar? Aí é onde entra aquelas categorias de segurança lá, perfeito. que então acho que são 10 ou 12 que a gente pega e já bloqueia. Uma coisa, cara, muito legal que aconteceu uma vez, não comigo, nem com a Morbase na época, era descobri em uma outra empresa, call center. O cara utilizava call center, né, eu tinha um call center e o cara utilizava proxy para bloquear o acesso. Proxy normal, um AdSense da vida e por aí vai, né. Hã, o usuário, cara, o ser humano é complicado, né, O ser humano consegue. consegue, né. Mas O ser humano é o ransomware com cérebro, né. É o próprio malware com é, é. cérebro. Mas o que aconteceu? O cara descobriu um site em que ele entrava, ele tinha permissão de acesso nesse site, que eram os anonymizers. Ele entrava no site e a partir daquele site ele conseguia acessar qualquer outro site no mundo. Eu lembro, você colocava a URL no site e aquele site ia pra URL que você queria. Exatamente, É um sub-browser ali, né. exatamente. E aí o que que você fazia? Você não conseguia bloquear o cara. Você tinha que fazer o quê? Você tinha que achar qual era o cara, né, o site que o cara estava acessando inicialmente para poder botar lá site explicitamente, anonymizer.com, por exemplo, para bloquear o cara. Agora, qual é o site que entra nessa categoria? Qualquer um, basta uma má configuração no site, ou você não configurar direito o que deve ser permitido ou liberado lá. Você usa o teu site como um redirect. E aí, na hora que você não faz isso, eu posso acessar o site, por exemplo, da Gênesis e da Gênesis acessar alguma outra coisa. O teu site não tem bloqueio, mas o meu tem. A minha saída para a internet tem bloqueio, a tua não tem. Aí eu pego e utilizo o teu como uma ponte para poder acessar o que eu quero. Então como é que você bloqueia isso? Pois é. Então, isso é uma coisa que a gente faz. É interessante porque o produto consegue realmente ofuscar proxy reverso, né.
Eu não conheço muitas ferramentas que fazem isso desta maneira, né. Ele detecta rapidamente qualquer tipo de agent ou de processo que tente criar um socket próprio para dar bypass em firewall, né. Então, todo mundo lembra do Ultrasurf, né. Uhum. Galerinha usava o Ultrasurf para ficar navegando na internet no meio da aula da faculdade lá, né. Mesmo o Tor, mesmo a rede Tor, né. Cara, isso eu preciso contar também. Estava fazendo um teste em uma universidade. Cara, e você sabe como é que é, aluno é complicado, né. Ativamos lá o recurso de DNS Filter. Isso eu acho que você não sabia, Renato, acho que eu não contei essa pra você. Mas o que aconteceu? Estamos lá fazendo o teste e tal, deu tempo de teste, a gente coletou o relatório, montou lá a apresentação pro cliente final. "Olha, tá aqui o que a gente viu, não sei o que, não sei o quê", mas tinha 2 acessos ou 3 acessos, não, desculpa, tinham 2 máquinas, cada uma mais ou menos com 10, 15 acessos, que gerou um estresse ali forte. O cara estava num site, o cara estava buscando sites e categoria de sites de armas de fogo, como construir armas de fogo e como esconder armas de fogo. Como usar também, obviamente, né. Imagina isso numa universidade, Eu imagino. entendeu. É aqui no Brasil, não era fora, tá. Isso que o cara por isso que o cara ficou preocupado. Com base nesse relatório, a gente obviamente, eu sabia o nome da máquina, então ele tinha o nome das máquinas que fizeram o acesso, tinha o horário, ele falou assim, na hora da reunião, falou assim: "Pessoal, vamos marcar uma reunião agora com o nosso pessoal de segurança para ter a descoberta de quem eram ou quem foi a pessoa ou pessoas que fizeram acesso nesse site para a gente ver o que está acontecendo". A equipe da segurança da faculdade foi acionada para verificar. Eram máquinas do laboratório da faculdade. E na sala de laboratório tem câmeras, obviamente, para outros objetivos lá, evitar que os caras levem o computador embora. Mas isso acionou a segurança para os caras buscarem quem eram as pessoas, Ou seja, o DNS Filtering conseguiu cruzar realmente quem estava buscando por isso. porque o cara buscou sites dessas categorias. Tava tudo permitido. E podia ser alguém buscando um ataque, uma sabotagem na empresa também. Exatamente. Gustavo, tem uma coisa que a gente sempre uma situação que a gente sempre se depara, que as empresas que chegam até nós depois de um ataque, eh, eles sempre acabam perguntando, "Tá, mas como é que como é que todo o meu file server foi enviado para fora?", Uhum. né. Esse cara, quanto tempo durou esse ataque? E na verdade, nós sabemos, e aí acaba sendo uma surpresa para o cliente, o invasor estava há 1 mês e meio no seu ambiente. O atacante, ele fica lá 1 mês no ambiente, né. O Olha. ransomware é só a martelada final. É. Rodar o ransomware, a encriptação, é só o final do ataque. E é muito interessante porque os módulos que compõem o produto do Threatdown, é é um conjunto de tecnologias que perceberia esse movimento muito rapidamente. Então, lembra que eu te falei? Um ataque não é um evento único. O cara não baixou o malware da internet e deu um duplo clique lá e falou: "Ah, agora eu vou". Estou atacado. É, não é assim que funciona. É uma cadeia de eventos. Então, primeiro o cara vai descobrir que máquinas que estão possíveis de terem, receberem um acesso. Aí ele vai fazer o acesso. Quem está vulnerável? É. Onde Aí está o hypervisor? aí ele vai fazer a identificação das máquinas, vai entrar na máquina, vai fazer a descoberta lá dentro de como ele pode elevar o privilégio do usuário, aí ele vai fazer uma descoberta ali dentro de qual é a topologia da rede, onde é que estão os recursos da rede, como um file server, um data store e por aí vai, onde estão os hypervisors, os VMDK da vida lá, né? Os VHD lá do hypervisor, VHDX? VHDX, né. É aí que a coisa acontece, não é um evento único, é um evento que eventualmente está durando, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses.
E não pense que eu falo: "Pô, mas o cara tá com o banco de dados inteiro na nuvem lá, na copiado pelo atacante". Quanto tempo você acha que o cara ficou no seu ambiente? Jogar 5 tera, 10 tera, 20 tera pra nuvem? Bastante tempo. Bastante tempo. E Ou aí seja, de cara você sabe que não tem SIEM, não tem de nenhuma cara o que já é, dá pra saber que o cara não tem não tem proteção nada. nenhuma, né. É, não tem nenhuma tecnologia ali realmente fazendo uma validação do próprio AD, porque os usuários são criados ali pelo atacante e não há um alerta, não há nenhum tipo de Não, alerta às sobre isso. vezes ele nem tem esse a criação de usuário, ele elevou o privilégio para um usuário já Ou escalou existente. o privilégio, exatamente. Exato. Então é muito fácil você identificar isso. A gente vai lançar agora, nós estamos em novembro, né, a gente vai lançar agora no em janeiro o ITDR, que é um detector de ameaças e ataques para identidade. Então é Identity Threat Detection and Response. A gente vai detectar isso. Ah, tentou elevação de privilégio, tentou um acesso, tentou outras coisas ali relativo à identidade, ao usuário na máquina. A gente vai identificar esse cara, esse evento e vai bloquear. Vai falar: "Ó, recupera, faz alguma ação ali". Acho que você tem algumas coisinhas para falar de lançamento, né. Tem coisas interessantes Mas aí. eu queria primeiro, eh, destacar 2 coisas importantíssimas, que 2 aspectos muito importantes que estão inseridos no produto, que é o MTH e o MDR, Uhum, né, esse é um conjunto poderoso sim. quando a gente fala de perceber esse movimento inicial de um ataque. Cara, eh, tem um ponto importante aí que é o seguinte: quando um ataque acontece, ele já falei, é porque quando percebeu que o ataque aconteceu, é porque alguma coisa antes já foi pro brejo, né, já Já azedou. tomou bypass ali. É. Então, assim, quando você tem um ataque efetivamente que tá ali aparente: "Ah, agora eu tenho uma tela de criptografia, agora eu tenho de descobrir que tem um usuário criado", cara, você já tá quase no final do ataque. Como se você estivesse numa maratona, se você já estivesse nos 5 quilômetros finais já. Escalou o privilégio, já está em 70%, né. É, exatamente, entendeu? Então como é que você faz para identificar, desde a hora da largada da maratona? É isso que a gente tem que fazer. Só que, eventualmente o cara tentou um acesso, a gente já bloqueou na entrada. Quer usar uma vulnerabilidade? Também. Mas imagine que tem outros elementos do ataque que são mais sofisticados. O que que a gente faz, que é o MTH? A gente faz uma análise de diversos eventos que acontecem no Correlaciona. teu ambiente, correlaciona eles e aí aplica outras ferramentas que estão dentro do nosso back-end para falar assim: "Ah, esse cara aqui vai estar quase na beira do abismo". O comportamento desse componente aqui, ele tá pendendo para uma liberação de acesso, ele tá pendendo para uma mudança de registro, ele tá sim, o Exato. MTH ele se antecipa. Isso. E aí o que a gente faz? A gente notifica o cliente. Então ele vai receber um e-mail falando: "Olha, tem algumas coisas acontecendo aqui. Por favor, faça algumas sugestões de alteração de configuração, né, ou observe isso no seu ambiente, faça alguma tipo, se mexe, né, então faz alguma coisa aí". Perfeito. Aí tem o MDR. O MDR, aí é o seguinte, a gente vai lá e faz pra você. O MDR é quando o próprio time de É, segurança, eh, da da Malwarebytes, Malwarebytes, isso, que é vai um lá time parrudo de segurança, né, é, ele vai atuar realmente, vai pôr as mãos no ambiente mediante aquele alerta isso. crítico, né. A gente pega o MTH, a gente aplica essa inteligência em cima dessa informação, e isso vai ainda para um pessoal de nível 3. Tem uma piadinha que a gente faz interna que comenta que se somar os anos de experiência dessa galera, que é nível 3, ela é 24/7 todos os dias do ano. São séculos de experiência, né. Então, imagina você ter esse pessoal 24/7 na sua console. Então é isso que a gente faz, isso é o que o MDR faz. Perfeito. Não, nós temos
vários clientes que consomem o MDR, eles realmente não abrem mão, mesmo com o nosso time todo fazendo background ali, Sim, é é realmente é uma elevação de maturidade muito alta sim. dentro do ambiente, né. E assim, a gente sabe que hoje no mercado não tem pessoas que fazem o básico. Imagina você ter pessoas que fazem o excepcional. Você não consegue, é difícil ter. O nosso time de MDR a gente contratou de montou algumas pessoas internas, outras talentosíssimas, outras que, cara, o QI do cara deve ser 300, não é possível, né, e outras de outras empresas. Gustavo, tem uma parte bem interessante, eh, que gera um conforto. Os clientes não têm dificuldades para a integração do produto com outras plataformas, porque a API ela é muito bem documentada, e a Gênesis tem um time focado nesse tipo de integração, né. Então, quando a Gênesis vai prover operação de SOC para algum cliente, pode ser que eu trabalhe com as plataformas do cliente, né, o SIEM que ele usa e tudo mais, mas também nós ofertamos outras plataformas de mercado. Eh, é sempre muito tranquila a integração, a troca de informação entre o Threatdown e as principais plataformas de correlação. Tem alguns plugins nativos que já vêm, que é plug and play mesmo, né, então a comunicação via Teams, né, ele consegue realmente disparar detecções e alertas diretamente via Teams. Tem outras plataformas também, se você lembrar de mais alguma aqui, você pode me É, ajudar? tem e-mail também, Por tem e-mail, sim, webhook sim. também, então a gente consegue Trabalha montar com webhook. exato, faz essa interligação aí via uma bridge no meio do caminho, então é bem interessante, mas o que você falou das APIs é a garantia de estender a capacidade que tem de tudo que a console faz para qualquer outro lugar que não seja console. Então, você pode integrar, por exemplo, com um soar qualquer, um orquestrador qualquer. Muita gente usa hoje o ASO, né, e, cara, o ASO, né, o Azul, Uhum. ele é um soar, ele pode atuar como um soar. Sim, sim, sim. Então, você tendo as correlações dentro dele, que ele é um CIEM, e a partir daí criar o que é chamado de playbook baseado nessa correlação e tomar uma ação dentro da console, isso pode ser feito através de API. E tudo o que tem na console tem na API. Na verdade, na API você consegue até um pouco mais de informação, dependendo do que você está pedindo, Do que na console. do que na console, porque na console a gente tem uma, vamos dizer assim, uma limitação, Nós né. utilizamos amplamente o Azul, porque, eh, conforme o tempo foi passando, ele realmente hoje eu falo sem errar em nada, ele não deve nada para nenhum SIEM de mercado. Hoje realmente a solução está muito completa, né. E na verdade ele até integra motores de IA hoje, que uma solução enterprise de mercado ainda não tem, É, né. Então a comunicação que a gente conseguiu atingir entre o Threatdown e o Azul fecha muito o circuito do monitoramento, de forma abrangente ali exato. no cliente, né. E é uma coisa que a gente sempre fala, como é que você vai gerenciar a tua segurança se você não sabe nem o que você tem, nem o que está acontecendo? Ah, você me lembrou de uma coisa, eh, a questão de gerenciamento e governança, né. A gente percebe que quando eu olho de uma forma geral para a console do Threatdown, né, um cliente que está ali numa versão advanced, por exemplo, que já tem bastante, né, tem quase tudo ali da que o Threatdown oferta. Quando você começa a olhar aqueles módulos de cima para baixo, você percebe uma orientação no framework do syscontrols, né. Uhum, Porque ali você tem toda a camada de gerenciamento, de monitoramento, e a forma como a informação é extraída, vem para o usuário final, é acaba cobrindo ali os praticamente os 18 controles do syscontrols, né, e fora a questão do NIST framework, né. Então uma coisa também que é muito elogiada na plataforma
O cliente que já está se adequando ali para o SIS, ele percebe um conforto enorme na hora de receber a informação do ambiente, da forma como a console traz em cada módulo, porque ela acaba respondendo os controles dos syscontrols, né. exato. E tanto que naquela primeira tela, no dashboard, tem até aquele security scorecard, justamente que te dá um overview de como é que tá o teu ambiente, né. Isso é muito interessante. Então, a partir daquele ponto, você fala: "Onde é que eu tenho que dar foco?". É, isso é um controle realmente que a gente vê ainda bem ausente nas plataformas de mercado, né. Como que a própria plataforma está, né, qual que é a saúde de gerenciamento daquela console. Porque a console fala: "Olha, seus endpoints estão bem", É, isso é uma coisa completamente diferente do que a console falou: "Opa, você tem que se atente aqui a mim, porque tem parâmetro aqui que não foi tratado", né. o É, teu score tá baixo para exa esse ponto, para esse tema. então, ainda que você não tenha o melhor analista do mundo de segurança lá do outro lado, a própria plataforma fala: "Eu preciso aqui de parâmetros e configurações que devem ser tratadas, estão em atraso, Sim. ou tem um evento aqui que não foi tratado", isso da própria console, Isso, né. dentro da console, A ge naquele dashboard lá, exatamente. Que é e não só isso, uma coisa é falar que tem que fazer, outra coisa é, se você abrir ali na console, eu faço para você. Com 4, 5 cliques, você vê onde é que tá o problema, já tem o link lá, sugestão de correção, clica, a gente vai lá e arruma para você. Ah, tá faltando uma definição, por exemplo, de aplicação de patches de Windows, ou de identificação de vulnerabilidades, ou de, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Clica lá, a gente fala: "Tá aqui a sugestão do que você tem que fazer, confirma?". "Sim", feito. Ah, vai até lá tomar um café e pronto. Muito bem. Ô Gustavão, eu queria aproveitar para desmistificar, eh, a questão do ransomware rollback, Hum. porque quando a gente vai fazer a apresentação do produto, Ah, esse é um ponto que gera realmente dúvida, no sentido do cara duvidar mesmo de que realmente isso funciona. funcione, né. Nós temos hoje plataformas, de EDR no mercado que conseguem fazer. Temos não, eu tô fa a gen na verdade só tem 2, né, mas vamos lá. Existe uma, que não é o Threatdown, que faz o rollback depois da encriptação, né, consegue voltar os arquivos como eles eram, depois que o ransomware encripta, Mediante mas diversas condições. mediante diversas condições que são letras pequenininhas no contrato, eh, e também ele utiliza como base para fazer esse rollback o VSS, né, o Volume Shadow Copy. É, vulgo shadow file, né. Isso, então assim, só que hoje as 3 principais famílias de ransomware, a primeira coisa que eles fazem é deletar o VSS Não, no ele sistema na verdade operacional. eles fazem uma sacanagem a mais ainda. Eles encriptam teus arquivos, o VSS guarda essa recuperação do arquivo encriptado, e Encriptado. depois o cara vai lá e ou encripta o VSS, ou ele apaga o VSS ou faz alguma coisa lá no VSS que destrói o conteúdo. Então, eh, o ransomware rollback do Threatdown, em primeiro lugar, não utiliza o VSS do sistema Não, operacional. Então, não é ali uma camada atingível ali pelo ransomware, de jeito nenhum. né. Eh, Queria que você falasse um pouco, porque ele não pode ser pensado como um backup. Não. Não, eu vou parar de fazer meu backup, porque agora eu tenho o rollback, não é isso. O ransomware rollback, ele foi concebido para uma recuperação instantânea dos arquivos do usuário, do perfil de usuário ali, e de sistema também. Então, esse rollback, né, ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: primeiro, eh, eu vou monitorar o teu sistema hoje, como é que ele está hoje. Então eu vou criar uma base de informação local no teu dispositivo,
para ajudar a recuperar, caso um ataque de ransomware não seja identificado. É como um seguro de carro, né, só que é daquele carro que você nunca tira da garagem. Cara, você quase nunca vai usar, né. Então, já começa daí. Você só vai realmente precisar disso se a gente não detectar um malware. Lembra que eu falei, a gente tem 3 partes lá: prevenção, aí tem a segunda que é proteção em tempo real e tem essa terceira de remediação efetiva, recuperação. Então nessa segunda camada de detecção em tempo real, se a gente não detectar nada, aí sim você vai precisar da terceira. É tanto que os testes que a gente faz de laboratório Tem que desligar tudo, com o né. ransomware rollback, só é possível fazer se você desligar o anti-malware, Exato. porque nunca foi possível rodar um malware lá com Aliás, anti-malware. eu tenho depois uma outra historinha que eu vou contar pra você, né. E aí, então o que acontece? Quando você tem um ataque que acontece efetivamente no teu ambiente, que a gente não detectou em tempo real, ou que você desligou lá a proteção em tempo real, aí a gente vai lá e recupera esses arquivos. "Ah, mas o meu arquivo tem eu criei ele há 30 anos atrás na minha máquina. Ele tá lá, é um arquivo que eu nunca mais abri. Tira foto lá daquele lugar que eu viajei e tá lá no micro, nunca mais abri. Você vai recuperar esse cara?" "Sim, vou." Não importa se o arquivo tem 1 ano de vida, uma década de vida, sei lá, 50 anos de vida. Vou. Você vai recuperar também arquivos que estão no servidor? Que é um outro pulo do gato também, que você já ativou Shadow em servidor? É trash, hein. É difícil, É né, complicado. Além de ocupar um tremendo espaço em disco. É, e é o próprio a própria cópia do Shadow é uma coisa muito onerosa ali. É. Então o que que todo mundo faz? Desativa o Shadow no servidor. Pra gente não tem problema nenhum, a gente faz a recuperação também no servidor. Aí, quando um ataque acontece, então a gente vai lá, primeiro a gente monta a base de como está o teu ambiente hoje. "Nossa, mas vai ocupar todo um espaço no meu HD?" Sim, a gente vai ocupar espaço no seu HD sim. 10%, 20% do seu espaço livre do HD. Pô, tem um HD de 1 TB com 800 GB ocupado. Você não vai botar um shadow copy ali. Não, Primeiro que nem cabe, nem cabe. né, porque o shadow exige muito espaço. E aí você fala: "Bom, beleza, 800 GB, eu tenho 200 livre, meu HD é de 1 TB. Então, como é que eu vou guardar as informações?" Cara, a gente vai precisar de 40 GB para guardar os teus 800 GB de dados e recuperar se precisar. Já começa aí, tá. Então a gente já tem uma tecnologia já que faz a obtenção de outras informações dos arquivos, incluindo metadados, do que você tem. Não é uma cópia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Aliás, quando você instala o agent, uma das primeiras coisas que ele faz ali é o ele mapeamento de metadados ali exatamente, ele começa a monitorar o teu ambiente para criar essa base, né. perfeito. Senão você não consegue recuperar. Não é: "Ah, vou botar agora, beleza, já taca o ransomware", não, não é Não, ele assim. leva um tempo ali pra Geralmente é 24 horas, raramente 48, dependendo da quantidade de arquivos que você tenha lá no não, ambiente. mas é ok, é uma pós-instalação normal. Normal, isso. E aí, beleza. Aí quando você tem o ataque acontecendo, e a gente não detectou em tempo real, né, aí a gente pega estas informações aí você fala: "Espera aí, mas será que de repente o arquivo também não vai ser criptado?" O arquivo já é encriptado, Já foi, já foi. Ele já exatamente. é de natureza, nasceu encriptado, né. Então ele já nasce encriptado. Hã, aí eu pego esses arquivos e uso essas informações que estão aqui dentro para recuperar os teus dados. E é essa informação aqui que a gente precisa. Ela é proprietária, patenteada, desenvolvida pela gente, exclusivamente nossa. Uma coisa bacana sobre patentes, isso é público, tá, pessoal? Isso pode ser consultado publicamente. A gente pode até colocar o link, de repente, pra galera. Algumas patentes muito importantes desse planeta de anti-malware, na verdade, pertencem a Malwarebytes há bastante tempo, né. Então, a própria
detecção de ransomware por comportamento é uma patente da Malwarebytes, Sim. né, é Uhum. possível ser consultado isso. Sim, Eh, então assim, é um fabricante que está sim na vanguarda de detecções de ameaças avançadas. sim. Ah, e o caso aí que eu ia te comentar, tava uma vez aí, era, ah, o cara virou cliente depois. Ele recebeu um ataque, usava Trend Micro, acho que o Intercept X lá. Intercept X eu acho que é da Sophos. Sofos? É o da Trend eu acho que é o Deep Security? Cara, É, não faz alguma coisa assim. eu lembro que era da É, Trend, né. E o cara tinha lá tudo que tinha direito, né, a máquina até quase nem rodava de tanta coisa que tinha, acho que é por isso que para mal, né, porque o mal não executa, né. Porque tinha tanta coisa carregada na máquina lá que não dava pra o fazer nada, Windows do cara o Windows estava tão zoado que nem o malware nem o executava. malware executava. Aí tomou o ataque, encriptou um monte de coisa lá, o cara ficou, né, contente. Aí o que aconteceu? Quando a gente estava apresentando a solução para ele: "Não", aí o cara falou: "Não, mas eu recebi um ataque assim, e eu chamei a empresa, eles vieram ver se todas as minhas políticas estavam certas e tal, ajuste e isso e aquilo, e estava tudo certo, eles falaram que não tinha jeito, era um ataque de dia zero mesmo, não tinha como detectar". Eu na reunião, assim, falei: "Sério, não tem mesmo? Faz o seguinte, compartilha esse arquivo aí, você tem o arquivo, não tem? Compartilha aí 1 hora agora pra mim, vou executar". Aí eu lembro muito bem que eu estava com o cara comercial na reunião junto, ele mandou um WhatsApp: "Você tá louco?", né, você Você conheceu. que vai executar o malware do "É, cara. você vai executar o malware na sua máquina de laboratório?", eu falei: "Cara, fica tranquilo, isso aí passa fácil". Mas é claro, deu aquele medinho, né, mas faz parte do jogo. Vou lá, recebi o malware, né, ele compartilhou num OneDrive lá da vida. Eu falei: "Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, você vai falar o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que mexer o mouse pra direita ou pra esquerda, você me fala". Aí ele: "Ah, então esse arquivo aí, ó, pega esse arquivo, duplo clique. Ó, vai pedir a senha é essa, ok. Ó, agora pega esse arquivo, tem 3 aí dentro, não tem? Tem. Então, ó", e eu compartilhando minha tela, né, e o cara vendo, e eu fazendo o movimento ali, eu era o remote hands do cara. Aí ele: "Ah, agora copia esse arquivo aqui, o segundo, para essa pasta". Beleza. "Esse primeiro você copia para esse outro lugar". Eu falei: "E o terceiro?". "O terceiro você pode copiar para essa outra pasta". "Tá bom. E agora?". "Agora você vai nesse outro arquivo aqui", era um ponto .bat até, me lembro muito bem. E a sacanagem do cara era, ele desativava todos os serviços, e aí depois encriptava a máquina. Eu falei: "Agora", ele falou assim: "Agora você pega esse ponto .bat e dá um duplo clique". Falei: "Tá bom". Dei o duplo clique, cara, apareceu aqui um alerta perto do relógio do Windows, falando: o arquivo foi bloqueado porque pertencia a um malware XYZ". Aí fui já imediatamente nas pastas que ele tinha falado para copiar o arquivo, os arquivos já tinham desaparecido todos, a gente já tinha, Quarentenou. aí fui depois na console, fui ver, tava lá os 3 arquivinhos localizados em 3 locais diferentes, tudo já em quarentena. E dia zero. Não, não sei se era dia zero ou não, Tá. mas de acordo com a empresa lá, era. Sim. Pra mim não era, detectei fácil, Aham. né. Aí, a hora que eu abri a console, assim, aquele silêncio, assim, né, dá pra ouvir até os grilos no fundo. Falei: Compraram o produto pelo menos? "Compraram", né. Mas falei assim: "Alguma dúvida pessoal, né?". "Ah, é verdade, não sei o quê", falei: "Tal". É dia zero pra ele, pra mim não, já detecto, mesmo que fosse, eu descobria, porque a gente tem maneiras de mais interessantes de detectar o mal. Então, isso foi bem interessante. O Muito cara bem. viu que funcionava. Bom, ao longo desses anos como parceiros da Malwarebytes, eu já me deparei com essas situações também. Hum. E é sempre bacana, É, porque eu acho que a prova na prática, ela acaba economizando todo o speech comercial que você precisaria. A gente sempre insiste para o cliente fazer a POC do produto, porque já no início da POC ele começa a realmente ver a diferença sim, de um produto que tem esse nível de inspeção, né. Não é um produto que espera, o processo malicioso ser apresentado para SO.
ele consegue realmente se antecipar e pegar isso aí nas camadas de baixo, né, isso é bem interessante. Sim. É muito legal, cara, é muito legal. E assim, é um anti-malware realmente muito, muito, muito poderoso, cara, muito poderoso. Você falou, tem patente aí antiga já, nossa, método de recuperação excelente, prevenção fundamental, vai direto aonde tá o problema, né, e é fácil de gerenciar, cara, é fácil de usar. Eu falo, até minha avó conseguiria gerenciar console lá, né. Claro, tem que ter um pouquinho de tem que Não, ser a da co a área, console é bem intuitiva, a né. console é feita para realmente, o analista de qualquer nível tocar a console, isso é uma coisa muito bacana, Sim. tanto que ela é amplamente usada em operação de SOC, Ah, e se for né. difícil, cara, é tão simples que você tem um aplicativo no telefone, que é a gestão de console. Sim, Você sim. instala lá o aplicativo no seu telefone e a partir daí, cara, você gerencia a console, você não precisa viajar com um notebook nas costas. Você já viaja com seu telefone, bota o aplicativo no telefone, pronto, Eu uso o app, é muito interessante, muito bacana. não é? Faz o É bem rollbackzinho legal, lá, bem legal. escaneia, vulnerabilidade, pum. Gustavão, obrigado, viu. Valeu Nada, mesmo, cara, acho que que é foi isso. bastante esclarecedor pra galera aí. Não, eu espero que tenha sido. E eu acho que o mais importante é, façam a segurança do ambiente, né, de maneira preventiva, e a gente tá aí para ajudar nessa parte. Se for o caso, em tempo real, e a gente faz isso, muito bem aliás, né, vide o caso do WannaCry. E mesmo assim, se isso aqui não for suficiente, tem a terceira etapa que a gente recupera.